É uma honra para falar para aqueles que têm o privilégio de serem alunos do professor José Rodrigo Rodrigues, pelo qual tenho grande estima pessoal e grande admiração pela profundidade, seriedade, densidade das suas pesquisas científicas e publicações. Certamente é daqueles professores que fazem a diferença na academia do nosso país. Estimados e estimadas, não existe como falar de ética e judicatura sem falar nos princípios da conduta judicial de Bangalore. E é sobre esses princípios que vou desenvolver a minha fala. O artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, prevê que todos têm direito, em completa igualdade, a um processo justo e público por um tribunal independente e imparcial, a determinação dos seus direitos, obrigações e de qualquer acusação penal contra si. Essa declaração foi adotada sem um voto dissonante, representa um entendimento comum dos direitos que os Estados-membros das Nações Unidas prometeram na Carta das Nações Unidas. Ela é a primeira declaração abrangente de direitos humanos de aplicabilidade universal. Não foi criada para ser um instrumento legal de coerção. Ela é uma declaração, não um tratado. Todavia, deve ser vista como um legítimo suporte para a interpretação da expressão direitos humanos e liberdades fundamentais na Carta. De fato, no início de 1971, foi judicialmente reconhecido que, embora as afirmações na declaração não fossem obrigatórias nos moldes de uma convenção internacional, elas podem obrigar os Estados com base no costume, porque constituíram a codificação da lei costumeira, ou porque elas adquiriram a força de costume através de uma prática geral aceita como lei. A relevância de um judiciário independente e imparcial para promover a norma legal tem sido articulada da seguinte maneira: a razão por que a independência judicial de grande importância pública é que uma sociedade livre somente existe até onde é governada pela norma legal. A regra que obriga governantes e governados, ministrada imparcialmente, tratando igualmente todos aqueles que procuram seus recursos ou contra quem seus recursos forem ministrados. Conquanto vagamente possa ser percebida, conquanto possa ser o pensamento inarticulado, há uma aspiração nos corações de todos os homens, mulheres, para a norma legal. Essa aspiração depende, para sua realização, de uma competente e imparcial aplicação da lei pelos juízes. No sentido de desempenhar essa responsabilidade, é essencial que os juízes sejam vistos como sendo independentes. Nós nos tornamos acostumados à noção de que a independência judicial inclui a independência dos ditames do governo executivo, do poder executivo. Mas as decisões modernas são tão variadas e importantes que a independência deve ser predicada de qualquer influência que possa tender ou ser razoavelmente pensada como tendente a um desejo de imparcialidade em decisão feita. A independência do poder executivo é a noção central, mas ela não é mais a única independência que é relevante. O conceito de um judiciário independente e imparcial é agora mais largo em alcance. Qualquer menção de independência judicial deve eventualmente levar à questão: independente do quê? A resposta mais óbvia é, por conseguinte, independente do governo. Eu acho impossível pensar em qualquer modo em que os juízes, no seu papel de decidir, não sejam independentes do governo, mas eles serão também independentes do legislativo, salvo quanto à sua capacidade de elaborar as leis. Os juízes não devem acatar opiniões do parlamento ou decidir os casos com um ponto de vista que busque a sua aprovação ou que evite a sua censura. Eles devem também, evidentemente, assegurar que suas imparcialidades não são determinadas por qualquer outra associação, quer profissional, comercial ou pessoal. É a confiança do público na independência das cortes, na integridade dos seus juízes e na imparcialidade e eficiência de seus processos que sustenta o sistema judiciário de um país. Como foi observado por um magistrado, a autoridade da corte possuída nem pela bolsa, nem pela espada, ultimamente resta sustentada na confiança do público, na sua sanção moral. Esse sentimento deve ser nutrido pelo total desprendimento dos juízes da corte, de fato e na aparência, de embaraços políticos
e pela abstenção de se envolverem em conflitos de forças políticas dentro de estabelecimentos políticos. Um juiz deve considerar ser obrigação dele ou dela não apenas observar altos padrões de conduta, mas também atuar para estabelecer, manter e defender coletivamente esses padrões. Mesmo uma ocorrência de comportamento judicial inadequado pode reparavelmente ferir a autoridade moral da Corte. É desejável que qualquer código de conduta ou qualquer expressão de princípios para o judiciário deve ser formulado pelo próprio Poder Judiciário. Isso seria consistente com o princípio da independência e com a separação dos poderes. Por exemplo, em muitos países, o Legislativo e o Executivo regulam como se espera que seus membros se comportem e o que são seus deveres éticos. Seria apropriado que o Judiciário fizesse o mesmo. Se o Judiciário falir ou negligenciar em assumir a responsabilidade para assegurar que seus membros mantenham os altos padrões de conduta judicial deles esperado, a opinião pública e a atuação política podem conduzir os dois outros ramos do governo a uma intervenção. Quando isso acontece, o princípio da independência judicial sobre qual o judiciário se funda e pelo qual é sustentado é provavelmente ferido em algum grau, talvez seriamente. A independência judicial é um pré-requisito do Estado de Direito, é uma garantia fundamental de um julgamento justo. Um juiz, consequentemente, deverá apoiar e ser o exemplo da independência judicial, tanto no aspecto individual quanto no aspecto institucional. A independência judicial não é um privilégio ou prerrogativa individual do juiz. Ela é a responsabilidade imposta sobre cada juiz para habilitá-lo a julgar honesta e imparcialmente uma disputa com base na lei e na evidência, sem pressões externas ou influência e sem medo de interferência de quem quer que seja. O cerne do princípio da independência judicial é a completa liberdade do juiz para ouvir e decidir as ações impetradas na Corte. A independência judicial é, consequentemente, um estado de espírito e um jogo de arranjos institucional e operacional. A primeira se refere à independência judicial de fato e à última definição das relações entre o judiciário e outros, particularmente outros ramos do governo, a fim de assegurar tanto a transparência quanto a independência. As relações entre esses dois aspectos da independência judicial dá-se na medida em que o juiz individualmente pode possuir tal estado de espírito, mas se a corte, a qual ele preside, não é independente dos outros ramos do direito, no que é essencial para suas funções, o juiz não poderá ser tido como independente. A independência judicial é, consequentemente, um estado de espírito e um jogo de arranjos institucional e operacional. A primeira se refere à independência judicial de fato e à última definição das relações entre o judiciário e outros, particularmente, outros ramos do governo, a fim de assegurar tanto a aparência quanto a independência. As relações entre esses dois aspectos da independência judicial dá-se na medida em que um juiz individualmente pode possuir tal estado de espírito, mas se a corte a qual ele preside não é independente dos outros ramos do direito, no que é essencial para suas funções, o juiz não poderá ser tido como independente. A adoção de proclamações constitucionais de independência não cria automaticamente ou mantém um judiciário independente. A independência judicial deve ser reconhecida e respeitada pelos três ramos do governo, ou três poderes. O judiciário, em particular, deve reconhecer que os juízes não estão em dívida para com o governo atual, com o governo de ocasião. De ordem a estabelecer o judiciário, pode ser considerado independente dos outros ramos do governo, deve levar em conta usualmente, dentre outras coisas, a maneira de nomeação dos seus membros, suas condições de trabalho, a existência de garantias contra pressões externas e a questão de se porventura a corte apresenta uma aparência de independência. As três condições mínimas para a independência judicial são garantia da estabilidade, a estabilidade se permanente até a idade de aposentadoria ou por um período fixo, que é a garantia como contra a interferência de modo discricionário ou arbitrário por parte do executivo ou autoridade nomeadora. E ao longo da história, isso já ocorreu em vários países. Segurança financeira, o direito ao salário e pensão estabelecido por lei, não sujeito a interferência arbitrária pelo executivo, de modo a afetar a independência judicial. Dentro dos limites dessa exigência, entretanto, os governos podem deter a autoridade para projetar os planos específicos de remuneração adequados aos diferentes tipos de cortes. Consequentemente, uma variedade de esquemas pode igualmente satisfazer
a exigência da segurança financeira, desde que a essência da circunstância seja protegida. A independência institucional, a independência com que diz respeito aos problemas de administração diretamente relacionados ao exercício da função judicial. Uma força externa não deve estar em posição de interferir nos problemas que são direta e indiretamente relevantes para a função judicante. Por exemplo, a atividade de juízes, sessões e pautas da Corte. Embora deva necessariamente haver algumas relações institucionais entre o Judiciário e o Executivo, tais relações não devem interferir com a liberdade do Judiciário em sentenciar disputas individuais e proteger a lei e os valores da Constituição. Um juiz deve exercer a função judicial de modo independente, com base na avaliação dos fatos e de acordo com um consciente entendimento da lei, livre de qualquer influência estranha, induções, pressões, ameaças ou interferência direta ou indireta de qualquer organização ou de qualquer razão. Um caso pode excitar a controvérsia pública com larga repercussão na mídia e o juiz pode estar no que pode ser descrito como o olho da tempestade. Algumas vezes, o peso da publicidade pode tender consideravelmente em direção a um resultado desejado. Todavia, no exercício da função judicial, o juiz deve estar imune aos efeitos de tal publicidade. Um juiz não deve considerar se as leis a serem aplicadas ou os litigantes perante a corte são ou não populares com o público, a mídia, funcionários governamentais ou amigos ou família do próprio juiz. Um juiz não deve se influenciar por interesses partidários, clamor público ou medo de críticas. A independência judicial protege a independência de todas as formas de influência externa. A independência judicial pressupõe total imparcialidade por parte do juiz. Ao decidir em favor de qualquer das partes, um juiz deve ser livre de qualquer conexão, inclinação ou parcialidade que afete ou possa ser vista como capaz de afetar sua habilidade para julgar independentemente. Desse modo, a independência judicial é uma elaboração do princípio fundamental de que nenhum homem pode ser juiz em seu próprio caso. Esse princípio também tem significância para além do que ele afeta as partes particulares de qualquer litígio, já que a sociedade como um todo deve estar apta a confiar no judiciário. No cerne do conceito de independência judicial encontra-se a teoria da separação dos poderes, segundo a qual o judiciário, que é uma das 3 bases e pilares no moderno Estado democrático, deve funcionar independentemente dos outros 2 poderes, o executivo e o legislativo. A relação entre os 3 ramos do governo deve ser de mútuo respeito, cada um reconhecendo e respeitando o papel que é próprio dos outros. Isso é necessário porque o judiciário tem um importante papel e funções em relação aos outros 2 ramos. Ele assegura que o governo e a administração são responsáveis por suas ações em relação à legislatura. Cabe-lhe garantir que as leis devidamente decretadas sejam cumpridas em maior ou menor grau de extensão. Assegurar que sejam compatíveis com a Constituição Nacional e, onde apropriado, com os tratados regionais e internacionais que fazem parte da lei regional. Para realizar o seu papel a esse respeito e garantir um exercício completamente livre e ilimitado do seu julgamento legal, independente, o judiciário deve ser livre de conexões inapropriadas e influências dos outros ramos do governo. A independência serve assim como garantia da imparcialidade. A tarefa de julgar implica uma medida de autonomia que envolve exclusivamente a consciência do juiz. Consequentemente, a independência judicial requer não apenas a independência do judiciário como instituição, ela requer também que os juízes sejam independentes uns dos outros. Em outras palavras, a independência judicial depende não apenas da isenção de influência externa indevida, mas também de influência externa indevida. Ou seja, algumas situações provenientes das ações ou atitudes dos próprios juízes, que podem exercer uma influência interna nefasta. Um juiz pode, algumas vezes, considerar útil a ajuda de um colega em uma situação hipotética. Isso aí pode ocorrer.
Todavia, o processo de decisão é uma responsabilidade do juiz individualmente considerado, inclusive cada juiz que compõe o colegiado de uma corte de apelação. Na execução de suas funções, um juiz não é empregado de ninguém, ele é um servidor da lei e da sua consciência, às quais responde e a que é constantemente obrigado a examinar. É axiomático que, independente do sistema de recurso, um juiz que decide um caso não age sob nenhuma ordem ou instrução de um terceiro de dentro ou de fora do judiciário. Nenhuma organização hierárquica do judiciário, ou diferença no grau ou classe, interferirá de algum modo no direito de um juiz pronunciar o julgamento livremente, sem influências de considerações extrínsecas. A aceitação pública e o apoio a decisões da Corte dependem, acima de tudo, da confiança pública na integridade e na independência do juiz. Isto, por sua vez, depende de um juiz que defende um padrão elevado da conduta da Corte. O juiz deve, consequentemente, demonstrar e promover um padrão elevado de conduta judicial como elemento a assegurar a independência do judiciário. Um juiz não deve privar uma pessoa de sua liberdade, exceto sob certos fundamentos e de acordo com os procedimentos estabelecidos na lei. Por conseguinte, ordem judicial privando uma pessoa de sua liberdade não deve ser feita sem uma análise objetiva da sua necessidade e razoabilidade. Semelhantemente, a detenção ordenada com má-fé ou com negligência na aplicação da lei, ela é arbitrária, assim como a condução a julgamento sem um processo objetivo de verificação das evidências relevantes. A Convenção Internacional de Direitos Civis e Políticos define o direito ao julgamento justo. Ela reconhece que todas as pessoas são iguais perante os tribunais e têm direito ao julgamento público e justo na determinação de qualquer acusação criminal ou de direitos e obrigações em uma ação por um tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido pela lei. A Convenção Internacional de Direitos Civis e Políticos contém as seguintes aplicações específicas com respeito a procedimentos criminais do princípio geral de um julgamento justo, estabelecido no seu artigo 14. Eles se aplicam a qualquer estágio de um processo criminal, incluindo o processo preliminar, onde existir processos de internamento, e a todos os estágios do julgamento propriamente dito. Essas, todavia, são garantias mínimas e a sua observância nem sempre é suficiente para garantir a justiça de um julgamento. São esses: número 1, o direito de ser presumido inocente até ser considerado culpado de acordo com a lei. Número 2, o direito a não ser julgado novamente por uma ofensa para a qual já tenha sido considerado culpado ou inocente. 3, o direito de ser imediatamente informado e com detalhe na língua que ele entende, da natureza e causa da acusação contra si. 4, o direito a ter tempo adequado e facilidades para preparar a sua defesa. 5, o direito a se comunicar com o advogado de sua própria escolha. 6, o direito de ser julgado contra acusações indevidas. O direito de ser julgado em sua presença. Número 8, o direito de se defender pessoalmente ou por meio de assistência legal de sua própria escolha e de ser informado se ele não possui assistência legal dos seus direitos. 9, o direito de assistência legal designada em qualquer caso com que os interesses da justiça requeiram e sem pagamento às suas expensas em qualquer caso em que ele não tenha suficientes meios para pagá-la. O direito, número 10, de examinar ou ter examinada a testemunha contra ele. O direito de presenciar, na realidade, a oitiva da testemunha. Também tem o acusado o direito de obter o comparecimento e o exame de testemunhas em seu interesse, sob as mesmas circunstâncias que a testemunha contra ele. O direito de assistência de um intérprete, se não puder falar ou entender a língua usada no tribunal. O direito de não ser compelido a testemunhar contra si mesmo ou confessar-se culpado. O direito de uma pessoa jovem ao procedimento que considere a sua idade e o desejo de promover a sua reabilitação. 15º, o direito de não ser considerado culpado de qualquer ofensa criminal devido a qualquer ato ou omissão
que não constitua crime sob a legislação nacional ou internacional ao tempo em que foi cometida. 16. Tem o acusado o direito ao julgamento realizado em público. 17. Tem o direito, o acusado, tem o direito, a pessoa, aliás, considerada culpada por um crime, de ter a sua condenação e sentença revista por um tribunal superior de acordo com a lei. A imparcialidade é essencial, voltando ao tema, para o apropriado cumprimento dos deveres do cargo de juiz. Aplica-se não somente à decisão, mas também ao processo de tomada de decisão. Aliás, a Corte Europeia tem explicado que há dois aspectos da exigência de imparcialidade. Primeiro, o tribunal deve ser subjetivamente imparcial. Nenhum membro do tribunal deve deter qualquer preconceito ou parcialidades pessoais. A imparcialidade pessoal deve ser presumida, a menos que haja evidência em contrário. Segundo, o tribunal deve ser imparcial a partir de um ponto de vista objetivo. Ele deve oferecer garantias suficientes para excluir qualquer dúvida legítima a seu respeito. Sob esta análise, deve determinar-se, não obstante a conduta pessoal do juiz, a determinados fatos que podem levantar dúvidas acerca da sua imparcialidade. Desse modo, até mesmo aparências pode ser de certa importância. O que está em questão é a confiança com que as cortes em uma sociedade democrática devem inspirar no público, incluindo uma pessoa acusada. Consequentemente, qualquer juiz a cujo respeito houver razão legítima para temer uma falta de imparcialidade deve retirar-se. Ao decidir-se em um caso penal, a legítima razão para temer a falta de imparcialidade de um juiz em particular, o ponto de vista do acusado é importante, mas não relevante. Decisivo é se o temor pode ser objetivamente justificado perante um observador razoável que represente a sociedade. A parcialidade pode se manifestar verbalmente ou fisicamente. Epítetos, injúria, apelidos humilhantes, estereótipos negativos, humor baseado em estereótipos, talvez relacionado a gênero, cultura ou raça, ameaça, intimidação ou atos hostis, sugerindo uma conexão entre raça, nacionalidade, crime e referências irrelevantes a características pessoais, são alguns dos exemplos. A parcialidade ou o preconceito podem se manifestar na linguagem corporal, na aparência ou no comportamento dentro ou fora da corte. Comportamento físico pode indicar descrença de uma testemunha, podendo desse modo impropriamente influenciar um júri. A expressão facial pode deixar transparecer a aparência de parcialidade às partes ou advogados no processo, jurados, a mídia e outros. A parcialidade ou preconceito podem se dirigir contra a parte, testemunha ou advogado. A jurisdição de decoro, onde ela existe, habilita o juiz a controlar a sala de sessões e a manter a retidão, por conter penalidades que são criminais em natureza e efeito. O decoro deve ser usado como um último recurso, somente por razões legalmente válidas e em estrita conformidade com as exigências procedimentais. É um poder que deve ser usado com grande prudência. O abuso de autoridade é uma manifestação de parcialidade. Isso pode ocorrer quando um juiz perde o controle da sua própria compostura e decoro e torna-se pessoal, especialmente em relação a uma parte, ao advogado ou testemunha, com quem o juiz tem entrado em conflito pessoal. A integridade é o atributo da correção e da virtude. Os componentes da integridade são honestidade e moralidade judicial. Um juiz deve sempre agir dignamente, de uma maneira apropriada ao ofício judicial, livre de fraude, trapaça e mentira. Não apenas no cumprimento de seus deveres oficiais, sendo bom e virtuoso em comportamento e caráter. Não há graus de integridade assim definida. A integridade é absoluta. No judiciário, a integridade é mais que uma virtude, é uma necessidade. Um juiz deve manter altos padrões de conduta, tanto na vida privada quanto na vida pública. A razão para isso se funda na larga variedade de experiência e condutas humanas com base nas quais deverá proferir as sentenças. Se ele próprio condena publicamente o que faz na vida privada, será considerado hipócrita. Isso inevitavelmente conduzirá a uma perda da confiança do público
com relação ao referido juiz, que pode se transferir para o judiciário em geral. Um juiz não deve violar os padrões da comunidade universalmente aceitos ou se afiliar às atividades que claramente tragam má reputação às cortes ou ao sistema legal. Ao tentar atingir o equilíbrio exato, o juiz deve considerar-se aos olhos de um membro da comunidade razoável, justo e informado. A conduta proposta será capaz de colocar sua integridade em questão ou de diminuir o respeito por ele. Se positivo, o curso da conduta proposta deve ser evitado. Concluindo, estimados estudantes de direito, estimadas estudantes, sejam éticos, caros acadêmicos e acadêmicas de direito. Futuros juízes, a competência técnica deve estar intrinsecamente ligada à ética e à boa conduta pessoal e profissional. Muito obrigado, foi um privilégio ter podido falar para vocês.